Oswaldo Bracker. O vídeo em questão relata a biografia e as principais obras do arquiteto. O arquiteto Oswaldo Arthur Bracker nasceu em Botucatu no dia 24 de 8 de 1907, no estado de São Paulo. Ele foi um engenheiro arquiteto urbanista e ingressou no curso de engenharia na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1926 e chegou a falecer no ano de 1997. Oswaldo Bracker foi um dos principais nomes da arquitetura paulista, conquistando uma medalha de ouro na seção universitária do 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetura do Rio de Janeiro, no ano de 1930. Ainda como estudante, ele venceu o concurso para o Viaduto Boa Vista, em São Paulo. Diplomou-se em 1931 como arquiteto-engenheiro. 2 anos após de se formar engenheiro-arquiteto, em 1933, ele abre um escritório com o colega Carlos Bothe. Na década de 1930, a dupla projeta e constrói mais de 400 residências no estilo eclético. A partir de 1940, Bracker se envolve na urbanização do Jardim do Embaixador, em Campos do Jordão, São Paulo, onde projeta um bar e restaurante, algumas residências e o grande hotel Campos do Jordão. Em 1942, começa a trabalhar em São Vicente, São Paulo, na urbanização da Ilha Porchat. Progressivamente se distancia do canteiro de obras, concentrando-se em projetos residenciais, busca soluções e formas mais modernas. Quando ainda em 1942, seu colega Carlos Bothe chega a falecer e Bracker começa uma carreira solitária. Ele continua desenvolvendo projetos residenciais e trabalha também com planejamento urbanístico, sendo reconhecido pelos seus inúmeros projetos residenciais. No ano de 1948, Bracker faz uma visita à costa oeste dos Estados Unidos e conhece as obras de Richard Neutra e Frank Lloyd Wright, trazendo para os seus projetos conceitos ainda mais modernos. Em 1950, trabalha na urbanização do bairro Paineiras, no Morumbi, onde projeta inúmeras residências, entre as quais a sua, em 1951, fazendo menção especial na Exposição Internacional de Arquitetura da Primeira Bienal Internacional de São Paulo e a do seu amigo Oscar Americano, em 1952. Essas casas se tornaram famosas pela utilização de coberturas planas e pela incorporação da paisagem na construção através de vazios, pérgolas e elementos vazados. Bracker foi eleito presidente no Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo por 2 gestões, de 1951 até 1954, ano em que participava do júri de arquitetura da 2ª Bienal Internacional de São Paulo e do 4º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Torna-se membro da comissão do 4º Centenário de São Paulo. Uma nova fase inicia em sua carreira, quando é contratado pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOME). Ele foi contratado para desenvolver o projeto de 2 núcleos urbanos no Amapá, em 1955. Entre as principais obras de Bracker temos, em 1949, o edifício ABC em São Paulo. Em 1951, a sua residência no Morumbi, em São Paulo. Em 1953, a residência do seu amigo Oscar Americano. Em 1956, a Vila Serra do Navio, no Amapá. E, por fim, em 1961, a Estação Ferroviária de Ribeirão Preto, localizada em São Paulo. A seguir, serão apresentadas de forma mais aprofundada as suas obras.
Após a sua viagem aos Estados Unidos, Braque volta para o Brasil bastante influenciado pelo modernismo. Em busca da consolidação e sua linguagem moderna, Oswaldo cria em 1949 um edifício com as características desse movimento. Este edifício foi nomeado com as iniciais do sobrenome dos seus projetistas, Oscar Americano, Oswaldo Braque e Guilherme Corazza, intitulado então Edifício ABC. O edifício ABC foi uma das primeiras obras de São Paulo a utilizar fachada de vidro, conhecida como curtain wall. Além disso, o projeto é concebido com um perfil racional, principal característica do movimento moderno. O projeto foi realizado em um terreno de 700 metros quadrados e uma construção de 7 andares, sendo assim 4.200 metros quadrados de área construída, e sua estrutura é feita em concreto. A residência no Morumbi foi projetada no ano de 1951. De uma matriz ortogonal modular surgiu o edifício. Os pilares perimetrais de seção quadrada de 25 cm não deixam beirais ou balanços nas lajes de piso e cobertura. A continuidade entre pilares e lajes é evidente. Criam-se em planta e fechada de módulos retangulares. Todas as paredes externas e a maioria das paredes internas são feitas de tijolos maciços aparentes. O fechamento lateral da cozinha, assim como o escritório e os salões, é feito por um plano de cobogós, em módulos quadrados alinhados. Pelo desnível do terreno, configura-se ainda um pequeno subsolo semiaberto, por onde se dá, através de uma escada, o acesso à garagem, e, através de outra escada menor, a área de serviços. A residência Oscar Americano foi projetada em 1952-1953. Sua estrutura é feita de concreto, em um terreno de 70.000 metros quadrados e possui 1.030 metros quadrados de área construída. A sua modulação estrutural, em pilares, vigas e lajes de concreto armado, dá unidade visual ao edifício e permite um jogo de volumes, aberturas e vazios, criando um contraste harmônico entre rigidez e ordem estrutural e liberdade volumétrica, espacial e material. Reforça a presença do edifício em meio à natureza e deixa que ela adentre seus espaços. O acesso principal à residência se dá através de uma escada paralela, não frontal e despregada do alinhamento da fachada. A partir dela, um corredor transversal, que ocupa metade do 6º módulo da fachada, avança pelo edifício, lateralmente ao pátio. Termina numa parede de tijolos maciços espaçados, atuando como cobogós. O pátio possui abertura zenital, aproveita o desnível do terreno e permeia todo o nível inferior do edifício, chegando até a fachada posterior. Nesse nível estão as áreas de convivência íntima, o salão de jogos, áreas de serviço, sempre recuados em relação ao volume superior. Em 1951, Braque ganhou um concurso promovido pela Indústria e Comércio de Minérios, a INCOM, com o desafio de planejar uma cidade no interior do estado do Amapá, desenvolvendo de forma plena as suas ideias. A planta da Vila Serra do Navio apresenta uma praça, escola, um hospital, habitações operárias, alojamentos de solteiros, estádio, habitações funcionárias, ala de recepção,
casa de hóspede e alojamento de funcionários solteiros. O sistema viário é externo e funciona como escudo, garantindo o afastamento da floresta. O projeto se integra à paisagem e adequa ao seu plano a topografia do terreno. Dessa forma, o sistema viário é irregular, não modifica o ambiente devido à opção de não realizar uma terraplanagem. Ele não define lotes ou alinhamentos para a construção de moradias. A perspectiva interna, assinada pelo arquiteto, ilustra o hotel e mostra o generoso e confortável espaço transparente vedado por grandes e quadriláteras lâminas de vidro do tipo piso-teto. Forro horizontal e modulado e uma estrutura vertical composta por perfis de madeira sobre um piso de pedras regulares, que completam o sistema construtivo. Essa solução, moderna e universal, se adapta à floresta amazônica. Os diversos tipos de residência dedicados às categorias profissionais são executados em estrutura de madeira, único metal abundante, segundo uma técnica de pórticos longitudinais, com nível variável, que ligam diretamente as terças à peça horizontal do pórtico, dispensando tesouras de telhado. Nessas residências, ele utilizou técnicas modernas, como o uso do beiral, a ventilação cruzada e paredes rebaixadas entre os cômodos. O conjunto é finalizado no ano de 1960 e entregue à ICOME. A Estação Ferroviária de Ribeirão Preto foi projetada no ano de 1961 e inaugurada em 1965. Possui uma área de 4.886 metros quadrados e seu elemento de destaque é a coberta. O acesso se dá pelo nível da rua e a fachada é recuada devido ao estacionamento. Os volumes com estrutura em concreto, fechamento em alvenaria de tijolo e esquadrias de ferro e vidro estão distribuídos ao longo das 3 primeiras linhas de módulo da cobertura. A sua coberta é composta por 38 módulos que delimitam os espaços. Cada módulo composto por um paraboloide hiperbólico de concreto armado, cuja projeção quadrada mede 10 metros e 60 centímetros de lado, é sustentado por um pilar com a seção quadrada de 45 centímetros. O bloco A está posicionado à direita e compreendido em um espaço retangular limitado por 6 pilares. Possui a dimensão de 10,5 metros por 22 metros em planta. É um único bloco de 2 pavimentos e possui uma altura total inferior à altura livre do pilar. O bloco B está localizado a uma distância de 7,5 metros à esquerda do bloco A. Ocupa a posição central do edifício e possui dimensão de 37 metros e 30 centímetros por 11 metros e 30 centímetros em planta. Está alinhado pelo eixo central em relação ao bloco A. É voltado para os passageiros e seu programa compreende espaços para restaurante, bar e sanitários. O acesso à plataforma é feito por uma rampa que vence um desnível de 50 centímetros e está localizada na lateral esquerda do bloco. O bloco C e o bloco D são os menores blocos e estão localizados do lado oposto do bloco A. Os 4 volumes fechados delimitam e separam o espaço de acesso ao público e a área de acesso restrito das plataformas de embarque e desembarque. Além dos volumes e dos portões de acesso, um desnível de 50 centímetros de altura foi utilizado para definir os espaços. A linha de trem abre um vão de 8,5 metros, onde os vagões passam em desnível de 1 metro, deixando o acesso dos vagões na altura da plataforma. Esse foi o nosso trabalho sobre Oswaldo Braque. Obrigada pela atenção.